Deus seja louvado. Amém. Iniciemos este santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, querida Irmandade, chegou o momento da nossa oração. Senhor, dará graça de nós agora nos apresentarmos a Deus, para elevarmos a Ele os nossos pedidos, pois nós dependemos dEle em todo o nosso viver. E chegaram aqui muitos pedidos por enfermos, atribulados, causas, viagens, alguns que se acidentaram, familiares de nossos irmãos e pessoas que ouviram o testemunho desta bendita graça. Mas há também aqui, irmãos, além dos pedidos que fazem pela internet, também tem aqui pedidos que fizeram, mandando aqui em mãos. O irmão Ageu Vilela da Rocha tem uma bactéria no coração, é de Carapicuíba, também é do fundo bíblico, pede oração. O irmão Ademir Rocha e sua esposa estão com Covid, são de Araçatuba. Uma família de Sinop, Mato Grosso, também com Covid. A irmã está gestante. Irmã Terezinha, da Vila Luzita, em Santo André, também com Covid. Irmã Karen, de Mogi das Cruzes, também enferma, rogando nossas orações. Irmão Cícero Porteiro, de Morro Alto, orações por ele, está com Covid, internado. Também o cooperador mais antigo de Guarulhos, o irmão Estelita, do Jardim Pinhal. Esse irmão já é bastante idoso, tem 87 anos, está internado também, pedindo nossa oração. O Marcos de Mato Grosso também. O irmão Pedro Caparrós, de Cidade Satélite, pede por sua esposa, uma irmã que está muito enferma já há muito tempo, irmãos. Também pedido por nosso irmão João Monteiro, cooperador de Pataxó, no Rio Grande do Norte, na UTI, estado grave, sua esposa e seus filhos também necessitam de oração. É também por esse mesmo mal que nós já dissemos aqui. Irmão Guerino Toscano, este irmão, ele é testemunhado, é pai do nosso irmão José Luiz Toscano, está na UTI. Também irmão Sebastião Ancião, de Água Rasa, também na UTI. Irmã Maria de Lourdes, irmão Abel, na UTI. Também muitos outros pedidos, irmãos. Carregado regional, irmão Jackson, de São José dos Campos, também na UTI. Também um irmão músico de Vila Ema, e a Marli, esposa do nosso irmão, também estão na UTI com Covid. Irmão, só Deus para ter piedade. Isto é que chegou aqui. Agora imaginemos como é que está por este mundo afora, irmãos. Também tem uma família de nossos irmãos que já em cultos passados se pediu oração. Era a irmã viúva de um irmão que era cooperador de jovens lá em Santo André, e os 3 filhos, o filho e 2 filhas com câncer. E aqui muitas vezes se orou, mas nesta semana o Senhor comprazeu em levar a filha solteira, que estava com câncer, ela estava noiva, e o Senhor se comprazeu em recolhê-la. A família, em muita tristeza, conta com as nossas orações. Também o irmão Joãozinho, esse irmão é cooperador no Verde Sol, região do Carrão, ele está também com Covid. Uma outra família que o Senhor recolheu, a nossa irmãzinha, que tem filhos pequenos, o Senhor a recolheu. E assim, queridos irmãos, é impossível mencionar todos os aflitos, angustiados, necessitados, enfermos, mas o Senhor conhece todos aqueles que estão esperando na sua misericórdia. E nós aqui, irmãos,
Todos estes que pedem contam com a nossa comunhão, a nossa intercessão, a nossa oração. Ninguém aproveita este tempo agora para se acomodar. Vamos acomodar-nos no Senhor, que tudo pode fazer por nós. Roguemos também que o Senhor nos envie nesta noite o conselho da sua santíssima e bendita palavra. Ainda também, irmãos, apresentemos os que trabalham na área da saúde. Vejam a exposição dessas pessoas em lugar tão infectado, de tanto risco, e quantos que perdem a vida, perdem a saúde. Roguemos ao Senhor que se compadeçam de todos estes, que aqueles que conhecem o Senhor já sabem que agora é o momento da oração, e os que não, mas que Deus também estenda a eles o seu braço e o socorra também neste momento difícil. Sob o sangue do Senhor Jesus em comunhão, oremos a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia, paz. Alamaia, Jesus. Nosso eterno Deus e bom Pai que está no céu, novamente, Senhor, a tua igreja se encontra reunida, te buscando a ti em espírito e verdade, dando-te graça por esse amor tão santo, pois fizeste uma grande obra na nossa vida, Senhor, onde ungiste e consagraste teu Filho Jesus, enviando-o a esta terra para nos abrir a porta da salvação. Pois aqui está a tua igreja, Senhor, não só esses irmãos que aqui estão, mas quem está ouvindo, Senhor, está neste momento dando glória ao teu nome, glória ao teu santo nome, por este amor tão puro, amor tão santo, Senhor, pois escreveste o nosso nome no livro da vida, antes que o mundo se formasse, pois nos deste a fé de crer na tua palavra, nos tem ajudado, nos tem abençoado, Senhor, e nos tem guardado do pecado e de todo o mal. Glória ao teu santo nome. Agora, Senhor, nesta noite tu tens preparado esse culto, pois foi aberto em nome do teu Filho Jesus, e aqui a tua igreja está reunida, batendo na porta da misericórdia, pois não temos nenhum bem além de ti, Senhor. Ouve a nossa oração, pois é com sinceridade na tua presença, clamamos porque cremos na tua palavra. Bendito é o teu santo nome, Pai eterno. Quantos pedidos de oração nesta noite aqui presente, Senhor, e quantos pedidos por este mundo afora, que estão te clamando, chorando, gritando na tua presença, Senhor, por causa dessa epidemia. Quanto estrago está fazendo, quanto sofrimento, Senhor. Ó Deus, tu és o bálsamo suave de toda dor. Visita agora as casas nossas, Senhor, visita a mãe, o pai, os filhos. Glória ao teu santo nome, Senhor. Blinda-nos na tua presença nesta noite, para que não venhamos cair nessa enfermidade. E aqueles que já estão, visita agora o coração, aonde estiver, Senhor, nos hospitais, nas casas, gemendo, chorando. Dá um alívio agora, visita, liberta o teu povo pelo amor do teu nome.
Senhor, como aquele moço que tu tens levado no dia de ontem, ali no México, Senhor, uma viagem de uma semana, ficou 25 dias internado, e tu o levaste para o teu reino. Essa família está muito chorosa, está atribulada. Senhor, tu és o bálsamo suave. Visita aquela família pelo amor do teu nome. Pai eterno e justo, queira nos abençoar nesta noite, colocando em nós mais fé, mais confiança, Senhor, para podermos estar na tua presença, não desfalecer de forma alguma, mas levantando a nossa cabeça e dando glória, glória, glória ao teu santo nome. Pai eterno, quero olhar por todos aqueles que estão trabalhando em favor, Senhor, dos doentes, dos enfermos, médico, enfermeira, motorista, Senhor, todos aqueles que estão trabalhando em favor, visita, Senhor, liberta, cuida pelo amor do teu santo nome. Apresentamos também o nosso presidente da República, guarda-o e ilumina o seu caminho, Senhor, para que venha haver bênção no nosso caminho também. Pai eterno e justo, queira nesta noite mandar do céu a tua santa e gloriosa palavra esta que vai encher nossa alma de alegria, de contentamento e de paz. Pedimos toda essa bênção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho Santo, o qual vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Não temos nada aqui, irmãos, de novidade a apresentar à Irmandade, senão comentarmos um pouquinho sobre a necessidade da oração. Os irmãos vejam que, desde os tempos antigos, quando o povo de Deus entrou em situações difíceis, a oração foi o recurso que utilizaram para voltar-se a Deus, através da oração. Pela oração, a pessoa que a faz com sinceridade de coração, tem acesso a Deus. E nós agora, irmãos, até que temos uma facilidade, porque o Espírito de Deus habita em nós, então é só estar em comunhão que temos linha e temos acesso para falar com o nosso Deus. Mas nós temos notado, irmãos, que a inquietação que permeia toda a vida do povo neste mundo, e a nossa também, tem sido com relação àquilo que os nossos ouvidos ouvem, o que nós presenciamos. Isso nos traz grande inquietação. E vemos no mundo as pessoas que todos parecem ter solução para todas as coisas. Então, todo mundo entende de medicina, todo mundo entende de política, todo mundo entende de justiça, todo mundo entende de tudo, mas a solução das coisas não está na mão de qualquer um. Só Deus tem solução para os problemas da humanidade. De modo que preocuparmos, irmãos, com as coisas que nós não temos solução, isto é perda de tempo. A única coisa que devemos de manter nossos cuidados é com o nosso relacionamento com o nosso Deus, porque é tudo o que necessitamos, pois dele vem tudo quanto há de necessidade em nossa vida. Ninguém pode viver sem o Senhor.
Os irmãos vejam, o ar que respiramos, graças a Deus, pelo menos este natural não tem custo. Ninguém paga para respirar. E Deus deu isso aí para nós. A luz do sol que nós vemos, a inteligência que ainda está na nossa mente, são dádivas de Deus. E nós esquecemos. E muitas vezes nosso cuidado está mais voltado para problemas que são do mundo. Mas hoje Deus nos dá a graça de meditarmos um pouquinho na necessidade da oração. Melhor remédio, o caminho mais curto que tem, é dobrarmos os nossos joelhos e falarmos com o nosso Deus. Irmãos, vejam que o Senhor Jesus também orou. Nos momentos mais difíceis que o Senhor encontrou para ter solução dos problemas, foi através da oração. Então oremos, irmãos. Procuremos viver em paz na família, marido, mulher, filhos. E elevarmos ao Senhor a nossa oração. Somente nos fará bem buscarmos o Senhor, porque diz a palavra, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Isto porque chegará um momento que muitos buscarão e não o encontrarão mais. Mas os irmãos perceberam na oração de hoje, este rumor que houve aqui dentro, nada mais é do que encontrar a comunhão com Deus. Podem estar certos, falamos com Deus e Deus recebeu a voz da nossa súplica. Agora só nos resta aguardar com paciência e dizer como Davi disse, esperei no Senhor com paciência, e Ele inclinou seus ouvidos e ouviu a voz da minha oração. Assim, queridos irmãos, oremos, busquemos sem cessar. Enquanto agora pouco temos o que fazer fora de casa, enquanto estivermos em casa, é claro que não vamos ficar ajoelhados dia e noite, mas muitas vezes estamos quietos, mas estamos em comunhão com Deus, andando, fazendo alguma coisa, mas dentro de nós estamos falando com o nosso Deus. Os irmãos sabem que há momentos que o Senhor responde imediatamente. Os irmãos são testemunhas disso. Quantas vezes que nós estamos meditando no Senhor, em qualquer momento da nossa vida, e de repente uma comunhão nos toma, nosso coração bate mais forte, e dentro de nós inspira um desejo de glorificar a Deus. É o momento que Deus está conectado conosco, ou nós com Ele. Então, podemos clamar que o Senhor ouve a nossa súplica. É o que me veio avante. Irmãos, outra coisa ainda, só mais isto, é sobre as comunicações. Não nos alimentemos mais, irmãos, de notícias ruins, e nem espalhemos mais coisas que só trazem distúrbios. Hoje nós vivemos, irmãos, momentos de tanta aflição e angústia por causa das notícias ruins. E parece que a gente se alimenta disso. Eu agora há pouco ouvi um celular que fez um ruidinho de mensagem. Quem está viciado na mensagem deve estar aflito aí para ver o que já mandaram. Não é assim, irmãos? Se agora tocar o celular de alguém aqui reunido neste salão, e der aquele timbrezinho de mensagem, se não puder ver, vai perder a comunhão. É porque estamos presos às notícias desta vida. Mas vamos pedir a Deus, irmãos, que nos dê graça de nos prendermos às notícias que vêm lá do trono da graça de Deus. Glória ao nome do Senhor. Permaneçamos em santa comunhão, e o Senhor Deus nos mandará dos céus a sua santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Servo de Deus que o Senhor revelou, tem esta liberdade. Glória a Jesus.
Vem. Irmão Alex, Deus te dá a palavra. Muito lindo. Irmão Morival, servo de Deus. Senhor te dá, irmão. Vem servir a Deus. Nosso irmão diácono. Glória a Jesus. Deus te mostra. Os demais irmãos. Glória a Jesus. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, venha avante para nós lermos a palavra escrita no livro dos Salmos, no capítulo número 80. Aleluia. Se todos encontraram, lemos então, irmãos. Este salmo, quem escreveu foi o profeta, que não era muito conhecido como profeta, era Asaf. Vamos ler então. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até ao rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela vindimam? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, e visita esta vinha. E a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Deste modo, não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu nome e seremos salvos. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, é um rogo, um clamor feito por este salmista. Ele era dedicado
em fazer as canções escritas pelos salmistas, Davi, Salomão e outros. E ele compunha então as melodias para o povo louvar a Deus. Mas aqui ele mesmo, irmãos, observando, considerando e vendo o estado em que o povo de Israel se encontrava, porque o povo havia se esquecido de Deus. Israel, quando ele diz aqui que perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos, ele estava se referindo exclusivamente ao povo de Israel, que haviam se separado as 10 tribos das 2 de Judá, de modo que nesta separação eram 2 reinados distintos, mas este reinado de Israel estava agora sob um jugo, irmãos. Eles haviam se tornado vencidos pelos assírios, levados em cativeiro, um grande sofrimento, muita dor, muita tristeza, e os tempos se passavam. E ele fez então esta consideração, olhando, observando. Os irmãos vejam que poucos foram os que tiveram esta condição de observar o estado que a nação estava e elevar uma oração a Deus. Os irmãos pegam aqui a Escritura, vejam que são poucos os homens que elevavam oração a Deus pela nação, por causa da nação estar em estado de sofrimento. Este aqui, Asaf, ele fez este rogo, dizendo: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. É porque ele notava, irmãos, que a luz que estava sobre Israel havia se ocultado e o povo estava andando em trevas. Então ele pedia a Deus que resplandecesse outra vez a sua luz, porque eles queriam voltar outra vez, irmãos, à terra que o Senhor tinha dado, a liberdade de poderem servir a Deus, o que haviam perdido porque agora estavam em terra estranha. Clamavam, porque o Senhor tinha se indignado até contra a oração do seu povo. Vejam, irmãos, o Senhor Deus se irou, ficou irado, indignado de ouvir a oração do seu povo. Há momentos em que o Senhor falava com os ímpios: que tens tu de clamar? Por quê? Porque até a oração do ímpio abomina-se perante Deus. Mas Israel estava nesta condição. Mas aqui o salmista, irmãos, intercedia em favor daquele povo, porque o povo era como ovelhas que não tinham pastor, e ele clamava então ao pastor de Israel que desse ouvidos. E depois ele dizia: tu sustentas com pão de lágrimas, e lhes dás a beber lágrimas com abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Vejam, irmãos, ele estava envergonhado de ver que o povo que devia de honrar, de amar a Deus, estavam dando mau testemunho, estavam mostrando que tinham perdido a guia e a luz de Deus. Queridos irmãos, isto aqui ficou registrado. Mas estes fatos aqui, irmãos, são como histórias que se repetem. Mais adiante, então, ele fez aqui, irmãos, uma comparação linda. Disse assim: preparaste-lhe lugar, ou melhor, trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e plantaste. Era o povo de Israel, considerado como a vinha do Senhor Deus. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes e encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a ramagem até ao mar e até os rios, cresceu muito Israel. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela vindimam?
Irmãos, os valados, quando o Senhor deu dele escrever isto, dele fazer esta oração, manifestando esta lamentação a Deus, porque não foi só ele que lamentou, mas os irmãos vejam que Isaías também fez uma lamentação. No capítulo 5, Isaías também, ele faz uma descrição tão próxima de Deus. Ele diz: cantarei um cântico do meu amigo, o meu querido, acerca da sua vinha. Ele dizia: o meu amigo, o Senhor Deus, ele preparou uma terra em outeiros férteis e limpou das pedras, preparou aquela terra, construiu no meio daquela terra uma torre, fez uma cerca, construiu também os valados, irmãos, eles eram construídos principalmente em volta dos montes, dos outeiros, porque quando havia chuvas em abundância, a enxurrada não expunha as raízes das plantas, levando a terra embora, e depois que passava a chuva, o sol aquecia, e as plantas sofriam, porque perdiam a sua força, porque as raízes ficavam expostas. Então eles faziam um rego profundo, e a água corria por ali. Mas então Deus fez tudo isto, e plantou uma vinha, e quando chegou no tempo da colheita, esta vinha era Israel, ele veio colher as uvas, e quando veio colher as uvas, encontrou uvas bravas, que não prestava para serem consumidas. E o Senhor lamentou e disse: o que faltou a fazer a vocês que eu não tenha feito? O que vocês precisavam que eu não concedi? Precisavam que eu não concedi? O que vocês clamaram e eu não atendi? Para que agora, na hora que eu venho buscar os frutos, que eu estava almejando receber, vocês me apresentaram uvas bravas. Era lamentação, queridos irmãos. Glória ao nome do Senhor. E ele não parou por aqui, disse: o javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Irmãos, veja que comparação linda. Javali é um animal, os irmãos conhecem, é um porco da selva. Mas ele se alimenta das coisas que estão de raízes, de pequenos insetos que estão sob o solo. Então ele escava a terra, com o focinho ele fuça a terra. E o que ele faz com as plantações que são terras? Ele destrói. Se ele avança, uma manada de javali avança numa roça, digamos, de milho, numa noite fazem uma devassa, porque eles não só comem, aliás, eles nem comem, eles arrancam, enfiam o focinho por baixo, arranca a planta e expõe a raiz para cima e mata de fome, de sede, porque a raiz ficou para cima e a plantação se acaba. Deu para entender, irmãos, o que é que os javalis fazem na vinha do Senhor? Ele vem por baixo, vai escavando, vai tirando a alimentação, vai tirando a vida, vai tirando o sustento, vai tirando a fome e sede de justiça, e expõe as raízes para o sol, seca, caem as folhas, vem a fraqueza, não produz mais, e se produzir, são uvas que não prestam para ser consumidas. Bendito seja Deus. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê, e visita esta vinha. Santo é o Senhor. Irmãos, no Novo Testamento, salvo engano, 3 ou 4 vezes, fala que Deus visitou o seu povo. Por quê? Porque a visitação de Deus era para fazer uma obra. E depois de feita a obra, então é a conservação dela. Mas já não é mais por visitar a sua vinha, que hoje somos nós. É para conservar, porque agora Ele habita em nós.
Digamos que isso aqui fosse uma casa e nós morássemos aqui. Então nós poderíamos visitar aqui a nossa casa? Claro que não, nós já moramos aqui. Ninguém visita a sua casa onde mora. A visita vem de fora. Bem-aventurados são aqueles que o Senhor não lhe visita, o Senhor se manifesta nele. Santo é o Senhor. Mas Deus visitou Israel. Jesus também, irmãos, fez uma lamentação, porque quando o Senhor Jesus ia de cidade em cidades, irmãos, pregando o Evangelho na Galileia, vieram os fariseus e disseram: olha, sai daqui e vai embora daqui, porque Herodes quer te matar. Ele ouviu e disse: olha, vai lá e diga para aquela raposa que eu hoje liberto enfermos, expulso demônios, hoje, amanhã, e ao terceiro dia eu sou consumado. Bendito seja o Senhor. E o que ele disse, então, referindo-se àquela cidade? Porque ele estava, irmãos, o Senhor Jesus, naquele momento, emocionado. Ele estava lamentando. Sabe o que ele fez? Ele chorou sobre Jerusalém. Olhou lá do alto do monte que eles iam começar a descer para chegar em Jerusalém, e começou a chorar. Jerusalém, se tu ao menos soubesse o teu dia, bendito seja o Senhor. Mas isso está oculto aos teus olhos. Vocês não veem o dia da visitação. Era aqui, irmãos, o cumprimento da oração de Asaf: visita a tua vinha. Então o Senhor Jesus veio visitar a vinha, e ameaçaram ele de morte: olha, vai embora porque querem te matar. Mas se vocês soubessem, ó Jerusalém, o dia da vossa visitação, mas vocês não sabem o que está reservado para vós. Bendito seja o Senhor. Quando chegou, irmãos, o dia dele chegar em Jerusalém, o Senhor Jesus ainda, ele vinha de longe caminhando, e o povo se reuniu com ele, e ele veio triunfante, e mandou buscar um jumentinho já reservado para ele. Ele montou no jumentinho, puseram as roupas para ele montar em cima, e jogavam as roupas no caminho, ramos de árvores para ele passar por cima, e o povo glorificava a Deus, louvava a Deus. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Mas era um punhado de gente, irmãos, não era Jerusalém toda. Jerusalém, o povo estava lá dentro da cidade, mas este povo de humildes que acompanhava o Senhor, porque acompanhar o Senhor não são todos não, irmãos. Por isso ele disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eram os cansados, os oprimidos, os sofridos que acompanhavam o Senhor, e cantavam e glorificavam a Deus no caminho. Mas os fariseus, olhando, disseram: Senhor, manda essa gente se calar, Senhor, que ficam gritando aí. Saiba de uma coisa, que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Mas ele havia dito, irmãos, que haveria de ser derribada, Jerusalém haveria de ser sitiada, cercada, e de fato aconteceu nos anos 70, depois de Cristo, já com o crescimento do Evangelho, aconteceu do cumprimento desta profecia de Jesus, porque os romanos sitiaram a cidade, ficaram quase 5 meses, 4 meses e meio, um pouco mais, em volta da cidade, cercando, e o povo perecendo lá dentro, até que invadiram, destruíram a cidade, mataram milhares de pessoas, e a cidade se acabou. Sabe quem é que testificava agora, no lugar daqueles que tinham que louvar e glorificar a Deus? As pedras que sobraram em Jerusalém.
Santo é o Senhor. Mas antes que as pedras clamem, antes que aconteça o que acontecer, irmãos, vamos fazer como Abacuque. Ainda que aconteça tudo, mas eu não deixo de confiar em Ti, Senhor. Ainda tenho dentro de mim o louvor à Tua majestade. Santo é o Senhor. Mas agora vem Jesus então, irmãos, glorioso e triunfante. E quando Ele chega para entrar em Jerusalém, Ele olha e para, e todo mundo olhando, o que será que Ele vai dizer? Ele levanta as suas mãos e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que estão enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo da asa, e não quiseste. Bendito seja o Senhor, mas desde que a vossa casa vos ficará deserta, até quando digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ó igreja reunida agora, bendizei o nome do Senhor, porque Ele veio, nós o recebemos, o aceitamos. Santo é o Senhor. E cumpriu, irmãos, a profecia de Isaías. Não ficou palavra jogada ao ar que se perdesse. O meu amigo plantou uma vinha, não é? De fato aconteceu. E a vinha que parecia ser a melhor cepa que havia, no entanto não produziu o que se esperava. Mas agora, quando cumpre a profecia de Asaf, porque quantas profecias foram feitas da vinda do Senhor Jesus, mas ele fala aqui, irmãos, do Filho do Homem. Ele fala que, pedindo a Deus que o fortificasse, que era neste momento que o Senhor precisava ser fortificado, para que o Senhor pudesse, irmãos, resgatar Israel. Mas Jesus, antes disso, disse aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira. Quantas videiras foram plantadas na vinha em Israel, mas não foram verdadeiras, porque produziram o que não devia produzir. Mas eu sou a videira verdadeira, e aqui estão as varas nesta noite, ligadas a esta videira verdadeira. Será que agora, se o Senhor entrar com as suas mãos entre as tuas folhagens, encontrará em ti algum fruto doce ao seu paladar? Igreja, pela vossa comunhão, receba agora as mãos do Altíssimo que toca entre a tua vida. Há um louvor, há um cântico ao Senhor. Glória ao nosso grande Deus. Bom é estarmos nós aqui, porque o Senhor agora está entre nós, irmãos, se movendo. O Espírito de Deus se move dentro de nós e encontra louvor, encontra um cântico, encontra um aleluia, encontra o que foi dito: nós não nos apartaremos de ti, nós não nos alongaremos de ti. Acheguemos-nos agora a Ele, porque Ele está conosco. Quem chora agora pela ausência de um ente querido, quem geme agora pela dor de uma enfermidade, quem chora por alguém que está aí sofrendo no hospital, receba agora pela tua comunhão a virtude que está passando aqui, está passando pelo mundo, queridos. Ah, que alegria, que satisfação, porque estamos ligados nesta videira. Asaf disse: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, que assentas entre os querubins, resplandece, brilha, acende a tua luz. Receba agora o brilho da luz de Deus, queridos.
faze-nos voltar. Quem sabe alguém se alongou do Senhor. Quem sabe alguém não ora mais, não canta mais, não tem mais fome. Irmãos, um dos problemas, segundo dizem, desta enfermidade que assola a terra hoje, tira a fome da pessoa, tira a sede. Então a pessoa não come mais, não aguenta, não suporta o cheiro da comida, não come. E não bebe água, não consegue beber a água. Sem água e sem comida, os órgãos, os rins param de funcionar, e a vida se esvai, e a pessoa morre. Sem a água da vida, sem a palavra da vida, morre. Sem Deus Pai somos frágeis humanos, não cantamos assim? Sem a palavra de Deus nós morremos. Nós não temos por acaso fome e sede de justiça. Justiça não é juízo sobre este ou sobre aquele. Justiça é a palavra de Deus. Irmandade, estão com fome e com sede de justiça? Seja hoje cheios da palavra da vida. Santo é o Senhor. Glória ao nosso eterno Deus, que nunca deixará de mandar o pão da vida e esta água que mata a nossa sede. Quem está cansado e oprimido, venha. Quem está longe do Senhor, volte. Santo é o Senhor. Há uma canção, irmãos, que é uma canção que Salomão escreveu, que era o relacionamento entre marido e mulher. Era que a mulher estava muito ausente do marido, e ele exclamava: volta, Sunamita, volta. Hoje o Senhor abre os braços: volte. Quem está longe, volte. Venha depressa, porque tem pão, tem água, tem alegria, tem paz, tem consolo para a tua alma. Você não canta mais, receba agora o dom de cantar. Asaf era músico, Asaf ensinava a compor hinos para louvar a Deus. Ao invés de alimentar-te com notícias ruins, pegar o teu celular e ouvir coisas que não agradam, põe um hino que cante, põe um louvor a Deus e cante. Chore com a presença de Deus. Dá para chorar um pouquinho aqui, irmão? Dá para louvar um pouquinho a Deus? Arranquemos agora do nosso coração um louvor à majestade divina e vamos prometer: Senhor, não me apartarei de Ti, santifica-me para estar junto de Ti. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Glória a Jesus, Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Alamanasalaia. Glória a Jesus. Ticalapuriatalaia. Aleluia. Altíssimo Deus, Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, nos ajoelhamos mais uma vez diante de Ti, Senhor, agora para Te agradecer por todo o bem alcançado das Tuas mãos. Te agradecemos pelo fôlego de vida, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo alimento, calçado, vestido, pela oportunidade tão santa de podermos nos reunir aqui, Senhor, um punhadinho de povo, mas na terra uma infinidade, Senhor, que se ajoelha e Te busca e Te clama e sente que Tu estás junto de nós. Senhor, graças Te damos por este santo ajuntamento. Te agradecemos, Senhor, pelas provas que passamos, Senhor, porque, Senhor, nós bem sabemos que Tu
tu prova o filho, a filha a quem tu amas, e nós te agradecemos, porque isso nos faz subir os degraus da espiritualidade e nos achegarmos mais próximos de ti. Senhor, graças te damos pelo santo culto, pela tua presença e presidência que não faltou entre nós, a força e a guia dada ao teu servo, Senhor. Te agradecemos por todos aqueles que aqui vieram, que trabalharam para que isto tudo acontecesse e servisse, Senhor, de refrigério às nossas almas. Graças te damos maiormente, Pai eterno, pela tua santa e bendita palavra. E mais uma vez, Senhor, tu se lembraste de nós. Pela fé, Senhor, cremos que entramos no teu santuário e a virtude, Senhor, da tua palavra nos cobriu, e temos certeza que já estamos com as nossas almas alimentadas e renovadas na tua presença. Aleluia. Senhor, de tantas notícias desagradáveis que ouvimos e vemos, Senhor, que muitas das vezes nos traz tanta preocupação, ao término deste santo culto, nós te agradecemos, porque a notícia é maravilhosa. Aqui há paz, aqui há alegria, aqui há consolação, aqui há, Senhor, aquilo que nos faz estar preparados para toda boa obra. Agradecemos tudo em Cristo Jesus, bendito eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. A graça do Senhor Jesus, a santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações. Amém. Que passava, ali se dirigia a comer pão, e ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, e a de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe tinha dito: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera. Somente até aqui. Amém. Então, irmãos, nesta palavra nós encontramos caridade no coração
por meio da caridade, milagre que Deus fez. E depois nós não lemos o resto, que é muito extenso, mas até o filho desta mulher morreu e Deus, por meio de Eliseu, permitiu que ele orasse e o menino ressuscitou. Então, aqui diz que Eliseu, que era o profeta de Deus, passava por aquela cidade de Sunem e lá tinha uma mulher caridosa que tinha o dom de Deus de repartir, de usar de caridade. Então ela chamava este homem para comer pão. Logicamente tinha fome, não é? Para comer pão na sua casa. Mas um dia ela disse ao seu marido: eu tenho observado que este que passa e às vezes vem comer pão na nossa casa é um santo homem de Deus. Então veja bem, irmãos, que todos nós somos observados, não é? Muitas vezes não se imagina, mas sempre tem alguém olhando o nosso comportamento, vendo o que sai da nossa boca, vendo os nossos atos. E se nesta terra tem alguém que observa, queira ou não, quanto mais nosso Pai que está nos céus. Ninguém esconde dele nada, irmãos. Se as obras são boas, louvado seja Deus, Ele exalta cada um de nós ao seu tempo. E se as obras também não forem boas, também tem uma cobrança que não vem de nenhum de nós, mas vem do nosso Deus. Então Eliseu, irmãos, tinha uma postura, um comportamento, uma maneira de falar, que ele passava ali, se alimentava nas suas viagens em missão da obra de Deus, e dava para classificá-lo como um santo homem de Deus. Então os santos homens de Deus e as santas mulheres, irmão, sempre existiram, não é? E se nós lemos as Escrituras, sempre aconteceu com eles milagres, sempre aconteceu com eles prodígios. E olha, se houver entre nós que a nossa obrigação de nos santificar na presença de Deus, milagres também sempre haverá entre nós. Mas cada um olhe bem, não é? A palavra é o espelho. Qual é a tua postura? Quais são as palavras que saem da tua boca? Quais são as tuas obras? Como é que você trata a família? Como é que você trata o seu semelhante? Olha, esta vida, irmãos, é uma semeadura. É uma semeadura. Nós podemos não prestar atenção nisto, mas é uma semeadura. O lavrador, ele semeia. Se ele semear boas sementes, irmãos, que doce, lá adiante, passa anos, não é? Mas que ele colhe, ele colhe. Chega a hora que ele vai colher, vai saborear, vai dar para os que estão ao seu redor para saborear também. Que fruto doce, que fruto delicioso. Mas se ele plantar alguma coisa que não é doce, ou que não é boa semente, ou que seja um pé de limão, o tempo passa, mas chega o dia que ele vai colher também. E é uma fruta, não é, irmãos? Que põe na boca
e ninguém aguenta chupar, chupa, mas faz cara feia e assim por diante. Não é agradável. Então, irmãos, Deus manda a palavra nesta noite, que a nossa vida é uma semeadura. Cada um olhe para trás e vê o que você semeou até hoje. E se você semeou coisas boas, pode esperar que bênçãos do céu descerá na tua vida. E se a tua semeadura não foi boa, Deus está mandando a palavra: trate de melhorar, trate de praticar as boas obras. Veja, essa mulher olhou neste homem, a figura dele era de um santo homem de Deus. Então, sendo um santo homem de Deus, Deus mexeu no coração dela. Ele precisa de um amparo, ele precisa de um lugar para ele, quando chega a se resguardar da chuva, assim por diante. Ele precisa de uma cama para deitar e dormir. Ele precisa de uma cadeira para sentar. Ele precisa de um candeeiro para iluminar. E ele precisa de pão na mesa. Só que os irmãos reparam bem aqui que ele não pediu nada. Não, até o pão que ele comia quando ele passava, ele não pedia. Essa mulher e o seu marido que chamava na sua casa para ele se alimentar, e depois, sem ele pedir nada, ela falou com o seu marido e construiu lá um quarto para ele e colocou tudo que uma pessoa necessita, que é cama, mesa, cadeira, um candeeiro, tudo o que ele necessitava, Deus preparou por meio desta mulher e do seu marido. Entendeu, irmão, irmã? Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, o que você precisar, Deus suprirá a tua necessidade. Deus operará milagres na tua vida. Por isso, irmãos, que o servo de Deus, a serva de Deus, é ensinado a nunca reclamar para ninguém, nunca bater na porta de ninguém, nunca mendigar o pão, porque nós batemos numa porta, que é a porta do céu, e lá Deus prepara tudo o que nós temos de necessidade. Quanta gente que está ouvindo esta palavra, né, precisa de alguma coisa material, espiritual. Olha, se você é um santo homem, uma santa mulher, continua batendo, que Deus vai abrir a porta para você. Encontrou uma mulher, irmãos, que também era grave, temente a Deus. Então, de um lado, uma mulher que era abastada com seu marido, não é? E tinha o coração também preparado para repartir, porque nem todos têm o coração preparado. Muita gente só sabe ganhar, e mais, e mais, e mais, mas não sabe repartir. E aquela mulher tanto era abastada, como ela também tinha o dom de repartir. E nesta noite, Deus quer dar para todos nós o dom de repartir. Veja que desde lá do início da obra, irmãos, os apóstolos eram uma pequena multidão de 120, um pouco mais, e veio a fome em Israel, e Deus punha no coração daqueles mais abastados: você tem duas propriedades, vende uma e leva nos pés dos apóstolos para eles comprarem pão para toda a irmandade. E vinha, irmãos, alguém da irmandade, vendia uma propriedade e levava inteiro
aquele valor nos pés dos apóstolos, até que veio um, falou mentira, que nós bem sabemos que Ananias e Safira, né? E acabou perecendo. Mas de um modo geral, o povo abria a mão, vivia orando, comia o pão junto, Deus abençoava, e quando passou a fome, não faltou nada para ninguém e também não sobrou. Deus fez uma média ali que contentou a todos, e essa média Deus sempre vai fazer. O salmista dizia: nunca vi, já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, irmãos, essa mulher chamou seu marido em comunhão. Vamos fazer isso? Vamos! O quartinho, o candeeiro, a mesa, a cama e a cadeira. Vamos! E fizeram, irmãos. Então é tudo, irmãos, exemplos, não é? Ela não foi fazendo, ela tinha essa condição, podia mandar fazer e acabou. Mas não, consultou seu marido mesmo para fazer aquele bem que estava no seu coração. Ela consultou seu marido, ele concordou, então fizeram. Então é isto, irmãos. Deus também se agrada quando nós temos uma boa comunhão com Ele e também com a nossa família. A mulher com o marido com a mulher, tudo que vai fazer, ora a Deus, troca as ideias, consulta, estando numa comunhão. Vamos comprar uma casa, vamos, de qual é o valor? E chega num acordo, ora a Deus, Deus prepara, não é verdade? Vai comprar um carro da mesma maneira, porque a gente tem conhecimento de gente, irmão, que o marido não consultava a mulher não consultava o marido. Enquanto tudo corre bem, não tem problema, mas quando a coisa não corre bem, não deu certo, o negócio enroscou, embaraçou, aí tem que contar para a mulher, não é? Tem que contar para o marido. Estou nessa situação, não quis falar nada, quis fazer escondido, mas não deu certo, tem que apertar o cinto. E muitas vezes, irmãos, tem até que dispor de muitos bens para sanar aquele problema. Mas se os dois estão juntos, os dois estão unidos, os dois estão na mesma comunhão e fazem alguma coisa em favor desta obra, ou mesmo particular na sua vida, a bênção de Deus está nesse negócio. Ela consultou o marido: vamos fazer? Vamos! E fizeram, irmãos. Quando o homem de Deus ia passando lá, olha aí, sem ele pedir nada, sem ele reclamar nada, sem ele dizer que tinha aquela necessidade, pelo menos aqui não está escrito nada disto, não é? Está lá a sua casinha, está lá a sua cama, está lá a mesa, a cadeira, o candeeiro, e o pão nós mandamos na tua mesa. Supriu totalmente a necessidade daquele homem de Deus. Milagre, não é, irmãos? Ela não pediu nada. Como é que ela sabia? Ele não reclamou de nada. Então é tudo para deixar exemplo para nós. Nós não devemos também reclamar para ninguém. O mundo vive reclamando e puxando os cabelos, mas o crente não. O crente tem lugar para reclamar e para bater na porta. É a nossa oração perante o nosso Deus. Irmão, o que você precisa? Irmã, o que você precisa?
Qual é o problema da tua família? Deus sabe, e você que está ouvindo esta palavra sabe também. Faça tudo na comunhão, procure ser um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, que o necessário Deus proverá na tua vida. Mas Deus fala hoje tanto com o necessitado, como aquele também que é abastado, que tem condições, porque tem muita gente também que vê, mas não enxerga, está nos seus olhos, mas não enxerga, e outros não, vê e enxerga, não é, irmãos? E hoje, pela palavra, o Senhor quer abrir um pouquinho mais os nossos olhos, para colaborar com o nosso semelhante, para colaborar na obra de Deus. Não precisa ser milionário, não precisa ser grandemente abastado, tem que ter no coração o dom de repartir. Estamos atravessando situação difícil, não é, irmão? Difícil. Neste mundo que nós vivemos, mas se nós abraçarmos esta palavra e perguntarmos para o Senhor: Senhor, qual é a tua vontade para mim? Porque tem muita gente que fala: eu gostaria de trabalhar na obra de Deus, pregar a palavra, anunciar o evangelho, mas não tem esse dom. Não tem o dom de pregar a palavra, não tem o dom de anunciar o evangelho, mas olha, hoje o Senhor vai colocar este dom no teu coração, o dom de repartir. É um dom que muitas vezes nós fazemos, irmãos, escondido, que ninguém fica sabendo, mas chega na casa do necessitado, chega nas mãos de quem está batendo na porta de Deus, e o nome de Deus é glorificado. Mas tudo tem a sua compensação, não é, irmão? Aqui ninguém trabalha de graça para o nosso Deus. Aqui, irmão, ninguém faz favor nenhum. Essa mulher fez sem interesse nenhum. Ele é um profeta. Ele pode bem trazer algum benefício para nós, né? Vamos fazer. Não, o profeta não pediu nada, e a mulher e o marido também não pediram nada. Só que quando o profeta recebeu, irmão, aquela casinha bem ajeitadinha, aquela cama para ele descansar, aquela cadeira para ele assentar, o candeeiro para ele clarear a sua casinha, o pão na mesa para ele se alimentar. Era um homem de Deus. Deus fazia muitos milagres com ele. Então ele falou para o moço dele, Geazi: vai lá, chama esta mulher e vamos pergunta para ela se tem alguma coisa que faça para ela perante o rei, como disse aqui, irmãos, tu nos tem tratado com tanto desvelo, com tanto amor, com tanto carinho. O tratamento tem que estar no coração de cada um de nós. Que se há de fazer por ti? Pergunta para ela. Haverá alguma coisa que fale por ti ao rei? Posso interceder? Ou ao chefe do exército? Eu posso interceder. Se você tem alguma causa, se você tem algum problema, nós vamos lá falar, porque fez este casal um grande benefício para nós, então nós podemos interceder. Mas ela não tinha feito nada, irmãos, por interesse. Era o dom de Deus que estava no coração dela. Ela disse: não, eu não preciso de nada, eu habito no meio do meu povo, eu tenho paz no meio do meu povo, eu não tenho causa nenhuma para resolver, para interceder ao rei, nem ao chefe do exército. Não,
aqui está tudo bem. Viu, irmãos? O crente não pode fazer nada esperando uma recompensa aqui da terra. Faça com a mão direita e a mão esquerda não precisa saber, e a tua recompensa virá de Deus. Então essa mulher e o seu marido fizeram sem interesse de nada, irmãos. Então, irmãos, ele disse, o profeta falou: o que há de se fazer por ela? Aí Geazi disse: essa mulher não tem filho, por algum motivo nunca abraçaram um filho, o marido já era velho. E ele disse: chama ela. Chamando-a, ela pôs-se à porta, e o profeta falou para ela, sem que ela pedisse nada. Veja, irmãos, cada milagre que aparece na palavra de Deus são milagres que ficaram marcados para saber que no dia de hoje acontece entre nós também. Guarda a palavra, põe ela em prática na tua vida, que você vai ver que o milagre aparecerá. O profeta falou: mulher, no tempo determinado da vida, você vai abraçar um filho. Não minta a tua serva. Não, os tempos já passaram e nós não abraçamos. Não minta. Não. Por Deus, a palavra estava na boca dele. Vai acontecer. Passou o tempo determinado e aquele casal, irmão, abraçaram um filho. Que presente de Deus, não é verdade? Presente que nem nesta terra ninguém podia dar. Deus falou na boca do profeta e cumpriu a sua palavra. Irmão, irmã, leva esta palavra no teu coração e acorda. Se Deus está mandando a palavra, é porque alguém precisa acordar. Se alguém reclama, não reclame mais, só reclama nos pés de Deus. E se alguém até hoje não soube como servir a Deus nesta obra, o Senhor está te ensinando, está pondo o dom de repartir no teu coração. Quem repartiu foi beneficiado, irmão. Quem recebeu tinha o dom de Deus na sua boca. O que ele falou, Deus cumpriu. E depois, se nós lermos o outro parágrafo, vamos encontrar, irmão, que aquele filho chegou um tempo da sua vida, talvez mocinho, acabou morrendo, e ela foi lá reclamar para o homem de Deus, aquele que Deus pôs na boca dele, que Deus ia me dar um filho, e aconteceu. Agora a minha tristeza é maior, porque antes eu não tinha, mas agora eu tinha e já não tenho mais. E foi lá no homem de Deus, aí ela foi reclamar, irmão. Geazi veio ao encontro dela com o bordão, falou: não, eu preciso falar com o homem. Ele pegou nos seus pés e clamava, não é? Sabia que o poder de Deus estava naquele homem. E Eliseu foi na sua casa, orou, e Deus ressuscitou seu filho. Quanta coisa que o nosso Deus, irmãos, o poder está na mão dele. Muitas são coisas que aqui na terra o homem não alcança. Quem vai ressuscitar o filho de alguém? Não tem isso. Os homens com muito boa vontade trabalham até que podem. Olha, não temos mais o que fazer, morreu, mas até isto Deus tem poder de ressuscitar. E usou de Eliseu. Mas quem era Eliseu? Era um homem de carne e osso, como nós, irmão, só que era um santo homem de Deus. E por ele ser um santo homem de Deus, aconteceu tudo isto
que nesta noite foi lido perante a Irmandade. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus um ponto da palavra que o Senhor nos mostra no Evangelho reportado por Lucas, Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, reportado por Lucas. No capítulo 17. Nós vamos começar a leitura no verso 11 até o final do capítulo. Lucas 17, iniciando no verso 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás.
lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salva-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amém. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Lucas aqui relata dois fatos principais. O primeiro deste grupo de leprosos que tiveram encontro com Cristo. E no segundo parágrafo, Jesus respondendo à pergunta que foi feita, irmãos, pelos fariseus, de quando seria o fim, quando seria o reino de Deus. E Jesus fez uma explicação aqui, muito importante, irmãos, sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Que o reino de Deus, ele tinha trazido o anúncio, o evangelho, já portava consigo, já trazia o reino de Deus, e já estava entre eles, e está entre nós. Bem-aventurado quem recebe o reino de Deus na obediência, guardando a palavra, e entrará no reino dos céus. E aí ele explicou agora o início do reino dos céus, o Filho do Homem na sua vinda, que virá com grande glória e poder. Então vai acontecer também, mas vai ter o seu tempo. Importa que ele seja reprovado por esta geração, e importa que ele sofra muito, mas chegará o dia em que iniciará. Os que aceitaram o reino de Deus entrarão no reino da glória dos céus para viver a vida eterna. E este dia será um dia de grande glória, como o esplendor de um relâmpago, que ilumina de uma extremidade a outra da abóboda aparente da terra, do oriente ao ocidente. Assim será. E foi uma explicação, irmãos, maravilhosa, porque realmente a volta do Senhor será com grande poder, com grande glória, com muita majestade. Ele veio quando nasceu lá na manjedoura em Belém, como servo, veio como um rebento, uma raiz que brota numa terra seca. Foi humilde como um cordeiro, sofreu tudo o que nós conhecemos pelas Escrituras e morreu morte de cruz. Mas agora, quando ele vier como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele virá num trono branco e resplandecente, e virá como Senhor eterno dos vivos e dos mortos, e julgará, irmãos. Então ele disse: mas antes que venha este grande dia, cuidado, muitos enganadores aparecerão, muitos dirão que é o Cristo, que é o Messias, mas não vades, não os sigais, guardem a palavra e esperem
porque neste dia a grandeza do poder do Todo-Poderoso se manifestará em Cristo. Então disse: mas antes desses dias, assim como aconteceu em duas ocasiões, perto do dilúvio, e nos dias próximos também, a destruição de Sodoma e Gomorra, assim vai ser os dias que antecedem o dia da volta do Filho do Homem com glória. Viviam a vida, comendo, bebendo, usufruindo de toda sorte de carnalidade, vaidade e pecado. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, faziam festa, mas o dia do dilúvio estava chegando, e poucos, isto é, 8 almas, se salvaram no dilúvio, e a maioria rindo de Noé e descrendo, não dando crédito, pereceram. Também em Sodoma e Gomorra viviam uma vida dissoluta e queriam apenas o que o mundo oferece, mas quando choveu fogo e enxofre, já não havia mais tempo de arrependimento. E ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló, porque a mulher de Ló, irmãos, já estava fora da cidade, já estava salva, porque Deus mandou 2 anjos, e cada anjo tinha dado a mão a das 4 pessoas que se salvaram. Irmãos, pois foi Ló e a mulher e 2 filhas, e os anjos de alguma forma levavam, carregando: vamos, não olhem para trás. Mas a mulher de Ló, irmãos, quando ouviu por certo o estrondo, ou percebeu, porque mesmo que um relâmpago, um clarão ocorra às nossas costas, nós percebemos o clarão, o brilho, e naquele momento ela não resistiu e olhou para trás. Por que olhou, irmão? Não sabemos. Podemos aventar muitas hipóteses, ou pertences dela, que ela tinha o coração naquilo, como joias, roupas, etc. Ou, enfim, irmão, alguma coisa que o seu coração estava ligado lá, foi mais forte do que o pedido dos anjos para não olhar para trás. E ela olhou, e imediatamente foi ali petrificada, irmãos. A Bíblia diz, se transformou numa estátua de sal, mas existiam ali, irmãos, petrificações. Na verdade, o que ocorreu foi um fenômeno de destruição permitida por Deus, e os anjos não pararam e não deixaram as filhas ficarem, nem o marido. Continuou dizendo: vamos, não olhe para trás, vamos para frente, marcha, vamos avante, glória ao nome do Senhor. Irmãos, quantas palavras ouvimos, sempre nos animando, nos encorajando e nos dando ordem: marcha, irmão, não olha para o mundo, não olha para trás, olha para frente, olha para o autor e o consumador da nossa fé. E como anjos a palavra também pegam nas nossas mãos, irmão, e vai nos levando avante. E o Senhor Jesus fez esta advertência: lembrai-vos da mulher de Ló. E nesta noite está aqui a palavra. Estamos aqui num pequeno grupo, mas alguém entre nós, irmão, cuidado, alguém lembrando ou querendo olhar para trás, para o mundo, para o pecado,
não olhe para trás, vamos avante. Lutas existem e outras virão, mas a mão do Senhor está pega nas nossas mãos, irmão, pela palavra, pela virtude, pela fé, pela força que vem do alto, para nós continuarmos a nossa marcha. Glória ao nome do Senhor. Então, o Senhor fez algumas comparações, inclusive, irmãos, aqui interessante, o verso 31 e o verso, salvo erro, 34, irmão. Um diz assim: naquele dia, dois estarão, quem estiver no telhado, quem estiver no campo, tal, não volte, não desça, não pegue algum pertence que ficou em casa, porque não vai dar tempo. E no verso 34, eu vos digo, naquela noite, duas estarão dormindo, como está escrito aqui, irmão, naquela noite estarão dois dormindo numa mesma cama, um será tomado, outro será deixado. Irmãos, ao longo dos séculos, isto aqui ficou um tanto difícil de ser compreendido pelos que liam, pelos que se deparavam com isto. Como que o Senhor fala que vai ser de dia e dali a pouco fala que vai ser de noite? Mas, irmãos, hoje nós sabemos perfeitamente bem, os irmãos que têm familiares no Japão ou em outras nações de fuso horário bem diferente do nosso, que tem hora que não podemos ligar. Por quê? Nessa hora estão dormindo, é noite lá. Então nós entendemos por isto, irmão, que o Senhor virá com poder e grande glória. Será um número de anjos, irmão, tão grande, que quem ler 5 de Apocalipse vai encontrar que o número dos anjos de Deus, irmão, são milhares de milhares. Até aí dá para a gente alcançar essa multiplicação de milhares, mas em seguida diz, e milhões de milhões, sabendo que 1 bilhão é 1.000 milhões, irmão, mas imagina milhões e milhões. Já pelo menos a minha mente, e acho que a mente humana fica sem poder compreender este número. Mas é um número maravilhoso, glorioso, potentíssimo. E eles rodearão o globo da terra, irmão. Será momento que está amanhecendo, momento que está anoitecendo, algum lugar meio-dia, algum lugar meia-noite, não importa. Todos os olhos verão, todo ouvido ouvirá o rumor. Glória ao nome do Senhor. Será um dia de grande glória, qual nunca houve na terra, mas será um dia de tristeza e pranto para aquele que ficar, irmão, que for deixado. Como diz aqui a palavra, um será tomado, outro será deixado. Quem vai ser tomado? Quem procurou servir a Deus, irmão? Quem deu valor ao sangue de Cristo derramado na cruz? Quem ficará? Quem riu? Quem falou do papel aceita tudo? É bobagem na igreja, é bobagem ser crente. Este vai ficar, irmão. Glória ao nome do Senhor. Mas aquele que buscou a misericórdia, ainda que com fraqueza, ainda que tendo defeitos e fracassou em algum tempo, mas voltou com humildade, arrependimento sincero diante do Senhor. Senhor, guarda a minha alma na volta do teu filho, Senhor. Lembra-te por piedade de mim, tem misericórdia de mim. Irmão, está escrito na palavra: naquele dia, aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. E Paulo fala isto em Romanos 10, salvo erro. Ele diz: naquele dia, quem gritar, quem clamar pelo nome, vai clamar o nome
daquele em quem não creu. Não vai ter força, irmão. Vai ficar mudo. Mudo como aquele que entrou na sala do banquete sem veste nupcial. Glória ao nome do Senhor. Quando o rei chegou perto: como é que você entrou aqui? Ele que tinha convencido todo mundo na portaria que a roupa dele estava boa, que não precisava, como os mendigos, os andarilhos, os que estavam pelas arrabaldes da cidade, que se banharam, se barbearam e se trocaram pondo veste nupcial. Ele por certo convenceu: eu não preciso, do jeito que estou está bem, a minha roupa está boa. Mas diante do rei ele ficou mudo. Então, irmão, quem creu em Cristo, quem o serviu, quem andou com Ele, glória ao nome do Senhor. Assim como a parábola das virgens, que também chegaram depois, irmão, as portas estavam fechadas, e clamaram, e o Senhor veio até a porta e olhou, falou: eu não vos conheço. As outras ele conhecia, porque andaram o percurso daquela comemoração que se fazia no casamento da época. Então alguém, por certo, na noite, num tropeço, o Senhor estendeu a mão e via no claro daquela lâmpada, que na verdade era uma lamparina, o Senhor viu o rosto dela, e continuavam andando, as prudentes. Mais adiante alguém clamou, o Senhor olhou, a luz iluminou, viu o rosto. Era conhecida da luta, da dor, da oração, do clamor, da lágrima. Mas as outras que dormiram, irmão, depois foram procurar azeite. O Senhor iluminou e olhou: não vos conheço. Irmão, nesta tua prova, nesta tua luta, nesta tua angústia, na tua lágrima, irmã, você é conhecida do Senhor. Cada oração, seja no meio da noite, na madrugada, no meio do dia, a hora que a irmã dobrou o joelho para orar, numa aflição, numa angústia, foi mais uma olhada que o Senhor deu no teu rosto: esta é minha serva, este é meu servo. Glória ao nome do Senhor. As lutas, as angústias e provas nos tornam mais amigo e mais conhecido do Senhor. Então, irmãos, alguém perguntou: mas como vai ser isto? Como é que é possível este encontro, que um vai ser tomado, o outro será deixado? O Senhor deu um pequeno exemplo. As águias, os animais carnívoros como os abutres, urubus nossos aqui, irmão, ninguém precisa contar para eles onde está o cadáver, no meio de um campo, de uma mata, enfim, irmão, de qualquer lugar onde o animalzinho está ali morto, vem do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, se juntam ali as águias. Aquele que é do Senhor, isso foi uma metáfora, uma comparação, mas aquele que é do Senhor pode estar lá na Amazônia, pode estar nos campos do Cerrado do Brasil Central, pode estar onde estiver, sozinho de crente, vai ser tomado e levado para a vida eterna. Irmãos, lembremos da mulher de Ló. Você tem alguém olhando para trás? Esta palavra hoje é um chacoalhão da mão do anjo na tua mão. Esta palavra é como um anjo na tua vida, é enviada, é mensageira. E neste ponto dos 10 leprosos, irmãos, o leproso era uma situação difícil no tempo antigo, lá no Velho Testamento, nos dias de Cristo também. Eles eram segregados, isolados, não podiam viver na comunidade, tinha que deixar, se era casado, esposa e filhos, se era jovem, deixar pai e mãe, e viver fora dos muros da cidade, fora da aldeia. E assim, irmãos,
os leprosos procuravam viver entre eles, porque viviam fora da comunidade. E eles tinham por obrigação, quando estivessem se deslocando de uma aldeia para outra e encontrassem pessoas que vinham caminhando, eles gritavam de longe: sou leproso, e paravam num canto da estrada, e as pessoas passavam ao largo, porque a pele era doente, irmão, em putrefação. Perdoa, não quero entrar em detalhes disto, mas era uma coisa terrível. A parte mole, os lóbulos auriculares caíam, parte do nariz, unha e assim por diante, mau cheiro. Então, e eles, se não dissesse sou leproso, poderiam pegar pena de morte. Por isso esses 10 tinham ouvido falar de Jesus e pararam de longe e gritaram, dando o alerta que eram leprosos. Mas em seguida fizeram um clamor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Então, irmãos, o Senhor disse para eles: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Irmão, nesta pequena frase tem aqui implícito muita coisa que eles leprosos sabiam. E quem conhece as Escrituras ou lê a Bíblia, por isso é maravilhoso ler as Escrituras, ler a Bíblia, conhecer, vai ver ao longo das Escrituras todas as histórias dos leprosos, e também na lei, no Levítico, qual era o tratamento com o leproso, porque o leproso podia ser curado por um milagre, por uma reação orgânica. A pessoa um pouco forte, com saúde, pegava a lepra, mas superava. Então tinha que se apresentar ao sacerdote. Os sacerdotes tinham controle de tudo, e o sacerdote examinava do alto da cabeça até a planta dos pés da pessoa, e constatando que não tinha mais lepra, era feito ali uma celebração importante, irmão, e depois era dado com pergaminho, um libelo ali, irmãos, que livrava, e ele podia voltar à vida social, podia voltar, irmãos, à sua família. Então todo leproso, o que mais sonhava era um dia comparecer perante um sacerdote e dizer para ele: pode me examinar, a lepra me deixou, eu estou limpo, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, quando o Senhor falou isto para eles: ide apresentai-vos ao sacerdote, eles entenderam. Ele é o Cristo, Ele liberta, e Ele está mandando nós irmos, vamos. E começaram a ir, e começaram a ver, irmão, que a pele estava renovando e sarando, e eles ficaram contentes, e por certo, quanto antes queriam se apresentar ao sacerdote. E aqueles que se apresentavam, o sacerdote fazia uma celebração maravilhosa, irmãos. Pegava uma bacia feita de barro, um vaso de barro, punha água, pegava 2 pombinhos, um casal, 2 pombinhas, enfim, e ali naquela água, com um pedaço de pau de cedro, com um chumaço de isope que servia como um pincel, e com carmesim que ajudava a tingir a água de vermelho, mas cortava o pescoço de uma das avezinhas e derramava todo o sangue na água, e pegava outra pombinha viva e mergulhava naquela água com sangue carmesim, e abria a mão. Era fora do arraial, fora da cidade essa cerimônia.
abria a mão, a pombinha voava livre, e ele falava para o ex-leproso. Pegava aquele pau de cedro, pegava o isope, molhava na água com sangue, aspergia nele algumas vezes, tinha outras partes da celebração, mas dizia para o leproso: assim como a pombinha viva voou livre, você é livre. Tinha a alforria dada por Deus, tinha o perdão, voltava à sociedade, glória ao nome do Senhor. Então eles, na mente deles, corriam: vai acontecer isto comigo, o sacerdote vai me chamar, vai me examinar, vai pegar as pombinhas, vai degolar uma, vai segurar a outra, vai mergulhar na água com sangue, vai soltar e vai me livrar. Glória ao nome do Senhor. Mas um daqueles disse: mas nós não agradecemos quem nos libertou, estamos livres já. Isso do sacerdote é ponto pacífico, vai acontecer mesmo. Mas e aquele que nos libertou? Vamos dar glória a Deus e agradecer a Ele. Mas, irmão, não convenceu os 9. Os 9 continuaram correndo rumo à cidade que tinha o sacerdócio. Mas um deles, que já não era mais leproso, não precisava ficar longe gritando: não chega perto de mim, que sou leproso. Ele podia chegar perto de Cristo agora, não era mais leproso. E ele chegou pertinho, e chegou aos pés do Senhor, e abraçou os pés do Senhor, de rosto em terra, e por certo chorando, ele dava glória a Deus. E Jesus estava com uma grande multidão, e ele então disse para a multidão: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Não houve quem viesse dar glória a Deus, a não ser esse samaritano, que os judeus tinham bronca dos samaritanos, irmão. E aí aconteceu o segundo milagre, muito maior do que o primeiro com os 10. Esse segundo só com um. O Senhor deu a mão a ele e falou: levanta-te, a tua fé te salvou. Você está salvo. Pai, a lepra da carne tinha sido curada, mas agora a lepra da alma foi curada. Cristo, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória ao nome do Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. E disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Então foram 10 libertos da lepra da carne, um liberto da carne e da alma. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, é a palavra. Aqui estão, irmãos, aqueles que fazem a parte daquele um. Nós estamos sempre aos pés do Senhor. Reconhecemos a obra de libertação, reconhecemos o amor do Senhor na nossa vida, e conosco também se cumpre, irmão, aquela celebração do sacerdote, porque na verdade o Senhor Jesus se fez homem. Ele veio fazer par conosco. Era mais um homem, filho do homem, mais um homem. Assim como 2 rolinhas, 2 pombinhas. Nós não sabemos quem é macho, quem é fêmea, não ser especialista. Não sabemos se são 2 machinhos, 2 fêmeazinhas. É um par, é um par. Jesus veio fazer par conosco. Ele desceu a esta terra. Ele se humilhou e tomou a forma humana. Só que ele foi a pombinha que derramou o sangue. Salamai, aleluia, glória a Deus. Ele derramou o seu sangue nas águas, na multidão, na humanidade. Cada um de nós individualmente, um dia passamos pelas águas do batismo, e a nossa alma voou, solta e livre da lepra do pecado. Glória ao nome do Senhor.
e no dia da volta de Cristo, daquela volta gloriosa que no parágrafo seguinte Lucas relatou, naquele dia, irmão, como a pombinha viva e livre voou, a igreja voará nos ares ao encontro de Cristo, e será a eternidade em glória no reino da glória de Deus. Que o Senhor nos ajude. Não saia da conta do 1, não aumente o número dos 9, a multidão foge, quer a vida humana, quer o que a terra e o mundo oferece, quer o que a carne gosta, mas o que se volta para Cristo, ele recebe o segundo milagre. A tua fé te salvou, vai em paz, volta em paz deste culto, irmão. Volta em paz deste culto, irmã. Você está na conta daquele daquele que é a pombinha viva que vai voar para a glória eterna. É a palavra. Deus seja louvado.